tomou decisão errada após decisão errada para proteger a família dele. Você vai confiar de novo em quem já te traiu? A gente não tomou o lado. Não é como aqui. Não vou o que eu tô falando pra você, ó. Não é como se a gente tivesse chegado aqui e falado, gente, olha só, vamos votar no PT porque o Bolsonaro é ruim, a gente confiou nele, ele saiu. Não, a gente falou assim, ó, pra gente é nem Lula e nem Bolsonaro. O Lula é ruim, o Bolsonaro também é ruim, a gente vai se abster disso aqui. Não foi um grande erro do MBL não ter apoiado ele contra o Lula no segundo turno agora? Porque no final das contas, pragmatismo, você usa essa palavra. Sim. Pragmatismo. Você colocou o diabo lá? Por que vocês permitiram o diabo entrar, porra? Sim. O Bolsonaro pode dizer o que quiser. Não dá pra comparar ele com o Lula. Inicialmente, sim. Vamos pro começo. O começo. Inicialmente, a questão, Ana, é que talvez a resposta não seja tão simples. Não, mas a ideia do Bolsonaro no início, até o MBL apoiou ele em segundo turno lá em 2018, justamente por conta disso. Porque ele falou assim, ó, gente, eu vou chegar lá e eu vou eleger pessoas técnicas para as áreas técnicas e vou ser pragmático contra o governo. Beleza? Ótimo. É o que a gente quer. A gente concorda 100% com o que ele é? Não. Ele é um vagabundo, ladrão a vida inteira? Sim, mas ele falou que ia fazer de um jeito. Ok, vamos fazer desse jeito. Só que ele chegou lá e nos primeiros meses de mandato ele já se contradisse. Ele já começou a estourar alguns escândalos do filho dele, do Flávio, e ele começou a mexer os pauzinhos para poder defender a família dele. Inclusive, foi uma coisa que ele mesmo falou. Ele falou assim, ó, se eu tiver que mudar a cadeira para defender minha família, eu vou fazer isso. E foi aí, até um pouco antes, que o MBL falou assim, ó, não é esse tipo de coisa que a gente defende, não é desse lado que a gente está. A gente está do lado do pragmatismo, da tecnicidade, das pessoas que são dotadas de conhecimento para fazer o que elas são destinadas a fazer. Só que aí nesse sentido, então, vai um outro ponto. Não foi um grande erro do MBL não ter apoiado ele contra o Lula no segundo turno agora? Porque no final das contas, pragmatismo, você usa essa palavra. Sim. Pragmatismo, você colocou o diabo lá? Por que vocês permitiram o diabo entrar, porra? Sim. O Bolsonaro pode dizer o que quiser. Não dá pra comparar ele com o Lula. Bolsonaro é covarde. Eu sou um crítico ferrenho em todos os programas aqui. Eu falo, ele é o exemplo da covardia ou da não liderança. A galera fica idolatrando, cara. Não dá pra você idolatrar. Eu disse aqui, Clara, 3 coisas que o homem não... Um político, tá? Principalmente um líder, um político, ele não pode ter. Hipocrisia, ele não pode ser ladrão ou desonesto. E ele, obviamente, não pode ser covarde. O Bolsonaro, ele cai. No grande erro é da covardia. Sobretudo, é covardia. Ponto. Não, mas ele também é desonesto. Mas, então, filha, é assim, ó. Vamos lá. Eu parto do seguinte ponto. Ele é desonesto. Eu já acho que não dá pra dizer isso declaradamente. Não dá pra dizer declaradamente. Covardia dá, porque isso foi visto. É tipo assim, ele plantou e nós vimos colher. Exato. A desonestidade não dá. Já com relação ao presidente atual, a Dilma, Não, mas aí você diz declaradamente pelos escândalos, entendeu? Qual escândalo você viu no governo dele? Eu discordo de você nesse ponto. Tá, por quê? Desculpa até te interromper. Pode falar. Por quê? Voltando ao ponto que eu tava, ele prometeu montar um time técnico. Ele montou esse time técnico. A partir do momento que o time discordou dele ou dos interesses da família dele, ele abriu mão desse time e colocou pessoas que foram... Mas quem discorda do interesse dele, desculpa, ele é o presidente, ele é que manda. Não, mas ele como presidente, ele representa um povo. A gente volta no que a gente estava falando antes. Mas o povo votou nele, não votou no time dele? Mas votou nele porque ele prometeu fazer um time técnico. Mas... Uma vez que ele tira esse time técnico para defender os interesses da família dele, ele já não tá defendendo os interesses de um povo que acreditou nele. Mas, Ana, calma. Entendeu? Aí é que você tá assaltando. Veja bem, ele é o líder, cara. Ele é o líder, porra. Tem coisas que o Renan... Sim, mas o líder não pode fazer o que ele quer. Você vai me entender. Tem coisas que o Renan um dia vai decidir que você não vai concordar e nem entender. E ele vai estar fazendo porque tem interesse pessoal dele, porque talvez ele esteja enxergando que vai ser melhor lá na frente. Aí é o que eu tô te dizendo, tem coisas que são escancaradas. Por exemplo, o escândalo do INSS no governo Lula. Porra, não tem como tu contradizer um troço desse. De novo? O maior escândalo da história, de novo, no governo Lula, de novo? Quer dizer, dá pra gente dizer que o governo do PT é uma merda. Por quê? Sim. Porque tu só vê desonestidade naquela porcaria. No governo Bolsonaro, podem criticar à vontade. Qual foi o escândalo ministerial de dinheiro? Porra, não teve nada dessa densidade. Começa que ele indicou um petista pra PGR. Não, mas aí a gente tá falando de outra coisa. É ideológico. Não, filho, eu tô falando de escândalo. Eu tô falando qual escândalo durante o governo dele que a gente soube como acontece com os do PT, porra. Não teve. Não, sim, porque ele escondeu bem. Não.
Quem ele indicou pra PGR, o Augusto Não, ele Aras, não indicou pra permitiu PGR, a investigação de ninguém. Por isso que não teve aliado do escândalo. Centrão, ele participou de todos. Sim, ele criou o orçamento secreto, que é uma forma... Mas não era legal. Então, não é legal, mas também não é moral. Eu sei, filha. É que assim, a gente tá falando duas coisas distintas. Tudo que você tá criticando, eu concordo com a sua crítica, entendeu, meu ponto? Eu entendi. Você tá falando de um escândalo de corrupção gritante. Isso. A gente não viu, por exemplo, ele botou o Salles no meio ambiente. Eu acho o Salles animal, eu acho o Salles inteligentíssimo. Concordo com tudo que ele fazia, declaração. Não, mas eu acho que ele tentou. Só que aquele Ministério do Meio Ambiente deve ser um ranço. Vamos ser sinceros, bicho. Eu quero fazer uma estrada que faz sentido, tem lógica pra todo mundo e não deixam. Há 50 anos. E por quê? Cara, porque não dá pra fazer, porque as pessoas não deixam, porque eles mamam dinheiro que tu não sabe nem de onde vem. Aí o cara fala, precisamos fazer a estrada. Aí vem mídia, que é comprada. Aí vem as ONGs, vem toda a internet pra dizer que o cara é um terrorista ambiental. Bicho, pera um pouco, tá errado, era óbvio. A gente olha de fora, é óbvio. Então não dá pra dizer que o ministro Salles foi ruim. Não. Acontece que ele está num ambiente tão canceroso que fede. E aí é complicado até distinguir. O Bolsonaro, ele entrou num sistema totalmente corrompido e carcomido. Ele foi bom? Não, na minha opinião, não foi. Mas, ó, a minha pergunta para você, vou lembrar ela de novo. É que não dá para comparar ele com o Lula. Porra! Então, mas se você levar em consideração que o Lula só está hoje como presidente por conta de decisões diretamente tomadas pelo Bolsonaro? Eu concordo contigo. Eu não vou discordar, eu tô te falando, porque todos esses argumentos que você traz, eu tenho. É o que eu ia te falar. Mas a minha pergunta não foi sobre essa. Eu não tô aqui pra defender o Lula, nem o governo do PT. Pra mim, eles são horríveis. Eu sei. Mas assim, o Bolsonaro não é diferente. Não, mas pera um Você pouquinho. tá tentando entender por que a gente não apoiou o Bolsonaro? Exato, porque minha questão... Explico. Calma, então me explica. Perfeitamente. Porque a questão, Ana... Dois errados, eu falo aqui direto, nunca vão fazer o certo. Sim. O fato do Bolsonaro ter tomado as atitudes para trazer o Lula de volta, o Bolsonaro tá errado. Mas a minha pergunta não é essa. A minha pergunta foi, por que o MBL, diante do capeta, não se posicionou? Não, mas pra mim, vamos lá. Os dois são capetas aí. Por quê? Tem que ter proporção, então, vai. mas se você... Vamos lá. O Bolsonaro é uma pessoa que a direita, vamos dizer, a direita geral, confiou e nos traiu. Perfeito. Você vai confiar de novo em quem já te traiu? A gente não tomou o lado. Não é como aqui. Não vou o que eu tô confiar. falando pra você, ó. Não é como se a gente tivesse chegado aqui e falado, gente, olha só, vamos votar no PT porque o Bolsonaro é ruim, a gente confiou nele, ele saiu. Não, a gente falou assim, ó, pra gente é nem Lula e nem Bolsonaro. O Lula é ruim, o Bolsonaro também é ruim, a gente vai se abster disso aqui. Mas a sua colocação tá errada. Eu não tenho que confiar no Bolsonaro. A questão é que eu estava diante de uma situação que não havia uma terceira hipótese. Eu tinha Lula e tinha Bolsonaro. Era segundo turno. Eu tenho que fazer meu voto. Eu tenho que votar no menos pior, cara. Não dá. Não dá pra gente votar no menos pior. Que não isso? dá pra gente votar no menos pior. Não existe menos pior nesse cenário. Eu vou explicar o peraí. Não existe. Espera um pouco. Então eu quero ouvir de você, honestamente. Não Pra existe você, menos Lula pior. é tão ruim quanto o Bolsonaro? Sim, pra mim é tão ruim quanto o Bolsonaro. Tá. Eu discordo. Pra mim, os dois são ruins. Ana, calma, Ana. Tudo bem. É a sua opinião. Eu tenho que respeitar a sua opinião. Mas entrou um ladrão na sua casa. Rouba, estupra, mata, vai embora. O outro só rouba e vai embora. Tá bom. Tu vai me dizer por que roubaram, os dois são iguais, Tá, bicho? eu vou te dar outro exemplo. Porra. Vamos lá. Se entra um ladrão na tua casa, com uma arma apontada pra você, vestido de ladrão, entra na tua casa, rouba tuas coisas e vai embora. Aí você para na rua e encontra um policial. Fala assim, cara, eu acabei de ser assaltado. Aí esse policial fala, pô, vamos lá na sua casa, me mostra o que aconteceu. Ele entra dentro da sua casa, rouba o resto das coisas que ficou lá, estupra tua esposa, tua filha e vai embora. Quem que é pior? Eu acho que é o policial. O policial, exatamente. Porque o foi em policial quem a ele gente te fez confiou. de amigo. Você confiou Foi em quem a nele gente e era confiou. pra ele estar do teu lado. Não, o filho, outro vestido não. de ladrão, escancarado Sabe de o que ladrão, você acabou de fazer? você já é Não. teu inimigo. Ele já é teu inimigo. Não. O Lula, pra Não. mim, é o ladrão vestido de ladrão. Ele já é teu inimigo. Esse discurso foi do Arthur. Eu ouvi o Entendeu? Arthur falar isso aí. Não é o Tá discurso errado. do Arthur, é tá o nosso errado. discurso. Eu ouvi, tá errado. mas não tá dá. errado dentro do teu próprio argumento. Quem roubou, matou, estuprou, foi o primeiro, pô. Então, mas o segundo também, Não. você confiou nele, ele entrou na sua casa vestido de amigo
O dano que ele causou... causou um dano. Não só o mesmo dano que o primeiro, mas um dano na tua confiança. Eu perguntei a vocês, porra, financeiramente, economicamente nesse país, porra, se você dizer que o Bolsonaro agiu igual ao Lula, aí não tá agindo com a verdade, eu tenho uma posição porra. diferente. Fala, qual é a sua posição, claro? Eu acho que o Lula é pior que o Bolsonaro, sim. Tudo bem. Mas o projeto do MBL, ele visa outras coisas. Tá bom. É o seguinte, o MBL, a gente tem uma regra. A gente não vai tratar a governabilidade como prioridade. O Renan, ele é muito rígido nos princípios do MBL. Tá bom. O MBL ele é muito ligado com a história, com ciência política. Então, ele visa... É um projeto de longo prazo. Nem que seja um longo prazo que demore gerações. Porque ele quer criar um movimento que fique na história. Como um movimento que tentou, por anos e anos, décadas, nunca desrespeitou nenhum dos seus princípios. Todo mundo que foi corrupto e traidor foi expulso, sem dó nem piedade, para manter unido a integridade do grupo. Hoje, na história do Brasil... em Confidência Mineira, por exemplo, teve o traidor, mas teve o seu tratamento adequado e ficou para a história. Não sei se você conhece a personalidade, a figura do Renan. Um dia, quem sabe, eu converso com ele. Ele não é tão pragmático, ele realmente quer construir algo para a história. Ele realmente quer construir algo feito de voluntários, de jovens que acreditaram no país. E aí, na história, você vai falar assim, esses caras aqui juntaram não sei quantos na Paulista, tiraram o governo. Veio um cara que eles confiaram. Esse cara traiu, infelizmente. Não é pior que o Lula, mas traiu. Todo o trabalho da direita, que se uniu naquele momento, meio que foi por água abaixo, né? Sim. Voltou o Lula. E assim, eu como uma ex-bolsonarista, trazendo um pouco mais pro lado emocional... Eu, quando apoiava o Bolsonaro, ele era em 2018 até 2020, mais ou menos, eu me senti tão traída, porque assim, quando eu era 2018, eu ainda era praticamente uma criança, então eu não entendi o que é um PGR ou o que faz o STF, por exemplo. Aí, quando eu conheci o Arthur, comecei a ver mais os vídeos dele, eu falei assim, tá, como é possível que o cara que ele se elegeu nas costas, assim, na questão midiática, né, se elegeu nas costas do Moro, se elegeu nas costas do Paulo Guedes, por exemplo, e tirou o Moro, por exemplo. Ele não tirou o Moro saiu. O Moro saiu, mas por conta das decisões do Bolsonaro. O Moro foi extremamente covarde. O Moro, na verdade, tentou usurpar o próprio poder. Por que o Moro, ele criticava o Bolsonaro? O que o Bolsonaro fazia, por exemplo, com a Polícia Federal? O Moro é o cara mais covarde de todos. O Bolsonaro, ele intervia na Polícia Federal, ele tirou o diretor da Polícia Federal 3 vezes. Na última vez, o Moro falou, não dá mais, porque esse cara está intervindo. E ele falou diretamente que ele está intervindo, sim, para salvar a própria família. Ele falou isso, palavras do Bolsonaro. Ele é o chefe, ele mudou de ideia, ele pode mudar de ideia. Ele pode fazer isso só para beneficiar a família. Não, ele tem que fazer isso para beneficiar o Brasil. Peraí. Brasil é uma coisa, é que você falou rápido aqui, antes eu estava falando, você falou rápido. Para beneficiar a própria família? Não. Mas não. ele fez para beneficiar a própria família. Espera um pouco. Foi exatamente o que ele fez. Espera um pouco. E ele falou isso. Calma. Se você chegar para ele, pro Bolsonaro, e perguntar, eu tô falando do Moro especificamente, o Moro é um covarde de merda, porra. Ele ratificou fechar todos os comércios, porra. O cara não teve culhão para defender o povo. E o chefe dele estava dizendo para ele. O chefe dele estava declaradamente dizendo que não queria aquilo. Ele não assumiu. O Moro não pôs o pau na mesa junto com o chefe dele. Aí é uma vez. 2 vezes. O Moro gravou aquela bendita reunião para queimar o chefe dele. O Moro, de todos eles, se falar de covardia, porra, o Moro é o pior, bicho. Mas o Renan tomou a atitude dele. Total respeito, decisão. Fala agora o que você ia falar. Eu ia concluir o seguinte. Voltando no argumento lá do Bolsonaro apoiado em segundo turno. Por que a gente apoiou o Bolsonaro em segundo turno? Porque ele prometeu que ia colocar pessoas técnicas que iam cumprir com a parte técnica. Ele mesmo falou, eu não sei fazer tudo. As pessoas que eu eleger vão tomar as melhores decisões porque elas são técnicas nesse ponto. Aí ele tira o Moro por decisões que ele tomou. Ele acreditou no Moro. Só que o Moro estava agindo errado, Ana. Mas na visão de quem? Dele. Então, mas ele não falou que ia confiar? Mas ele estava governando. Então, mas ele confiou, colocou um técnico. Eu coloquei o técnico. O Moro é o técnico. Isso. Eu não tô entrando aqui no mérito se eu, Ana, gosto ou não do Moro. Tudo bem. Eu estou falando o seguinte, ponto de vista do Bolsonaro. Eu coloquei uma pessoa técnica. Tá. E aí eu chego pro cara técnico e falo assim, olha só, tão enchendo o saco do meu filho. Troca os caras aí. Aí ele fala assim, peraí, levanta a mão, fala assim, eu sou o técnico, eu não vou trocar os caras só porque eles estão investigando teu filho. Se teu filho é corrupto, ele tem que se ferrar. Ana, certo? Tá certo. Aí ele pega e fala assim, então sai você.
Porque entre você, que eu coloquei como técnico, porque a população acreditou em mim para colocar uma pessoa técnica, e o meu filho, eu escolho o meu filho. Se o argumento que você trouxesse fosse apenas por causa do filho, você estaria totalmente certo, eu te apoiaria aqui, ó, agora. Só que não é. O Moro ali, quando começa a agir dessa forma, não é só contra o filho dele. Está agindo contra a própria governabilidade dele. Ele tá fudendo com o Brasil, porra. Esse é o problema. Mas pra mim, ele ia fuder com o Brasil se ele colocasse alguém que ia tomar uma decisão em prol da família do governante. Não necessariamente. Com certeza. Ele teria... Mas eu acho que aqui a gente difere numa opinião pessoal. Não, é porque assim... veja só, assim, ele defendeu o filho dele, estaria errado? Claro que tá. Claro que tá. Só que o problema... Vamos pensar diferente? Você tá falando que o Moro, ele foi reverente. Vamos pensar na atitude correta. Ele foi irreverente ao líder dele. Qual seria a atitude correta do Bolsonaro? Vou tirar o Moro, vou colocar outro no lugar e investiguem meu filho. Você entendeu? Entendi. Você entendeu meu ponto? Esse ponto eu entendi. O Moro não podia ficar. Então, mas vamos lá. Eu falo como jurista também. Imagino que se me colocasse numa posição dessa e eu chegasse pro meu chefe, porque assim, o chefe ele não sabe tudo. Isso. Ele não sabe, por isso que ele contrata funcionários técnicos. Entendeu? Se ele chegou pro cara e falou assim, ó, eu quero que tira. E o cara olhou pra ele e falou assim, ó, esse não é a melhor coisa a se fazer. Se eu, na posição de chefe, que deleguei aquele espaço pra ele, falei assim, ó, você tem um conhecimento que eu não tenho, e você está falando pra mim que não, eu vou acreditar em você. Se fosse ele não fez isso. Mas... Ele falou assim, não, a partir do momento... Você tá ótimo. A partir do momento que você discordar de mim, eu te mando embora e boto o outro que Mas discorda. aí é que tá, Ana. Se fosse somente por esse problema... Você tem, é o que eu disse, você tem toda a razão, mas não era o caso. O caso é que o Moro, ele estava agindo em covardia no momento em que o país precisava de uma liderança corajosa. Então, mas a liderança corajosa era o Bolsonaro, que também não é corajoso, é covarde. Mas até aquele momento... Entendeu? O país estava em decadência. Não. Até aquele momento, olha atenção. E ele estava preocupado com a família. Eu vou dizer pra você, não. O Brasil afunda e começa a afundar a partir daquele momento. Sim. Quando o Moro, ele manda o Moro embora. Sim. Preste atenção quando o Brasil começa a afundar. Ele manda o Moro embora. Quer colocar o Ramagem. Lembram disso? Sim. O STF fala, não pode, ele aceita. Ali, Porque ele mostra a covardia. Mas aí, você tá amarrando todo o raciocínio. Por que ele não aceita o posicionamento do STF? Porque ele aceitou. Ele topou. Então, ele não botou o Ramagem. Desculpa, por que ele aceita o posicionamento do STF? Porque ele é covarde. Porque o filho dele estava com o rabo preso. Não, Isso não é é por mais isso. uma coisa. Isso é mais um posicionamento dele Não. que reforça o seguinte. Não. Gente, atenção, eu não estou aqui para defender o povo. Eu tô aqui para defender a minha família. Então, para defender a minha família, eu que entrei falando que o STF era ruim, que eles estavam fazendo ativismo judicial, eu vou abaixar minha orelhinha porque eles que vão comandar o processo de foro privilegiado do meu filho. Entendeu? Eu vou tirar a pessoa técnica que eu prometi que eu ia pôr, porque essa pessoa técnica discorda de mim. Não porque ela tecnicamente está fazendo um trabalho errado, mas porque ele não quer defender os meus interesses como pessoa e não como governante de uma nação. Ana, você está certa quando você olha somente pelo Flávio. Mas a situação ali era mais ampla. Foi aí que começou. E aí, dali em diante, ele só tomou decisão errada após decisão errada para proteger a família dele. Isso foi depois, sim. Sim, a partir daí. Mas ali era mais amplo. Não era só o Flávio. Você está olhando pelo prisma do Flávio só. Não, eu tô falando da onde começou. Não. A gente concordou que começou ele aí. Ele já estava sendo perseguido pela Val do Açaí, porra, há mó tempão. A gente levar ele como, ai, coitado, perseguido. Você mesmo falou que ele soube lidar com o Congresso para poder tomar as melhores decisões. Agora ele é um coitado perseguido? Eu não falei que ele é um coitado perseguido. Eu falei que ele já estava sendo perseguido desde a Val do Açaí. Então o problema não era esse. Então, mas o problema real não é esse. O problema real é a governabilidade. Não, mas se ele é um governante total e poderoso, como você diz, por que ele vai se preocupar com essa Porque ele não é esse governante total, ele é covarde. Então, a gente concorda. Sim, mas a minha questão... Eu sei. A gente concorda totalmente em relação ao Flávio. Aí eu te falo, entre um corrupto filho da puta e um covarde filho da puta, eu não prefiro ser governado por ninguém, eu prefiro votar nulo. Ah, mas aí... Desculpa, pra mim, um mal não anula o outro. Dois ruins não fazem um bom. O Lula é horrível. O Bolsonaro é horrível. O Bolsonaro é o policial vestido de... é o bandido vestido de policial. E o Lula é o bandido vestido de bandido. Eu não quero nenhum bandido. Então, eu quero uma pessoa boa. Então, eu vou votar nulo. Eu não vou dar meu... O que você acha dessa frase do Martin Luther King quando fala que o problema não está no barulho dos maus, mas no silêncio dos bons? Mas é exatamente isso. É o que vocês fizeram. Vocês se omitiram. Não, a gente não se omitiu. A decisão do MBL foi se omitir. Não, a gente
Como? não se omitiu. A gente se posicionou diferente. Se omitiu. Isso, não. Você tem que Não. tomar uma decisão Se no omitir é Brasil. falar assim, não, mas nossa, não Como? tanto Ali faz pra mim. Ali só vale... Isso não foi um tanto Ali faz. só vale o voto. Não, o voto do Ali MBL... só vale o voto. Não, o voto do MBL, a omissão Não foi o ganho com isso seria se a gente tivesse... Pra gente ia ser muito melhor ficar do lado do Bolsonaro. Então. Pra gente ia ser muito melhor. A gente ia ter um monte de gente eleita, a gente ia estar ali, ó, com milhões de votos, milhões de seguidores nas redes sociais, mas a gente tomou a decisão difícil, que era a decisão certa. A decisão difícil era, eu rejeito ambos. Eu não vou escolher o menos pior. Pô, a gente já passou a história inteira desse país escolhendo o menos pior, a gente não quer fazer isso mais. Eu vou dizer uma coisa mais dura pra Entendeu? você. Só pra concluir. A gente rompeu ali naquele momento com uma decisão acertada. Por quê? Porque a gente não é representado por nenhum dos dois. E ali naquele momento, se a gente tomasse algum partido, claro que não seria o do Lula e muito menos o do Bolsonaro, a gente ia estar numa posição de, olha, a gente vai abaixar a cabeça pra tudo aquilo que a gente criticou durante o mandato inteiro. E agora a gente... Então, gente, a gente vai abaixar a cabeça e vamos votar no menos pior. A gente não vai votar no menos pior, a gente tá cansado disso. Claro, eu vou te passar a palavra. Só fazendo uma ponderação aqui. Eu vou dizer uma palavra mais dura. Na minha opinião, o MBL... Então, eu vou dizer o seguinte. Foi covarde. Essa é a minha opinião. Por quê? Porque você está diante de um panorama de uma decisão extremamente difícil. Se você gostou do vídeo, se inscreva. Se você gostou do vídeo, se inscreva.